Olá, fãs e seguidores da fanpage Oratória 10. Seja bem-vindo a mais um episódio, a mais um vídeo sobre oratória e comunicação. Bem, hoje eu vou falar sobre as formas de você apresentar uma fala, um discurso. Tecnicamente falando, existem três fórmulas, três métodos de você apresentar uma fala, um discurso. Se você quiser saber, fique ligado, eu vou falar para vocês e ensinar as técnicas e vantagens de cada uma das três fórmulas para você fazer bonito quando falar em público, num discurso ou numa fala simples e pura. Uma das formas de você apresentar um discurso é simplesmente escrever e ler o seu discurso, a sua fala. Talvez esta seja uma forma simples, aparentemente, de fazer uma apresentação, um discurso. Esta é uma forma de apresentar uma fala. Uma outra forma é você falar de improviso. Você improvisa a sua fala, mas você estabelece um roteiro. Você tem alguns tópicos anotados para você seguir com lógica, com sentido a sua fala, tendo começo, meio e fim, como deve ser uma boa apresentação. Ou ainda, existe uma terceira fórmula, que é você falar pura e simplesmente de improviso. Ou seja, você não escreveu nada, não tem tópicos, simplesmente você chega diante da sua audiência, da sua plateia e começa a falar o que está na sua mente, aquilo que você está pensando naquele momento em que você faz a sua explanação. Você agora pode fazer a seguinte pergunta: mas afinal de contas, Milton, qual das três fórmulas é a mais indicada ou a mais fácil de fazer? Tudo depende da situação, de como, onde e quando você vai falar. Digamos que você está presidindo uma entidade, uma associação, um clube, e agora você vai entregar a presidência, você vai fazer na Assembleia uma prestação de contas do seu exercício, da sua gestão. Neste momento, é indicado que você faça o seu discurso final em forma de leitura, porque naquele momento você vai fazer uma prestação de contas de tudo que você realizou, de todas as suas ações durante a sua gestão. E fica meio que impossível lembrar de tudo, ou pelo menos os tópicos mais importantes, quando você faz a sua apresentação. Por isso, naquele momento, é salutar, é conveniente escrever o discurso, porque lá tem ações, tem números, tem dados, tem cifras, e é difícil lembrar de tudo isso com exatidão, com precisão. Por isso, naquele momento, quando você entrega a sua gestão, faz a prestação de contas, é nesse momento que é indicado ler um discurso. Em um outro momento que se indica ler um discurso é quando você é universitário, por exemplo, você vai fazer o seu evento de formatura e você foi o escolhido para ser o orador da turma. Nesse momento, também se indica que aquele discurso, aquela fala, seja feita em forma de leitura, porque fica praticamente impossível você relatar tudo o que ocorreu durante os 4 anos, 5 ou 6, dependendo do curso, que aconteceram fatos inusitados, coisas diferentes, e você vai apresentar isso durante a sua fala, o seu discurso. Por isso, você deve reunir a turma, escrever o seu discurso, e na hora daquele momento você apresenta ele em forma de leitura. Ainda existe um outro momento em que você pode fazer um discurso lido quando você assume, por exemplo, a direção de uma entidade, de uma associação, de um clube, porque naquele momento você vai apresentar as suas metas. Então, seria também salutar escrever as suas metas no papel e apresentar o seu discurso de forma lida, ou pelo menos parte dele deveria ser lido, porque você vai ter muitas metas, muitos objetivos diante da presidência daquela entidade que ora você está assumindo. Então seria interessante ler também o seu discurso. Só existe um problema: a maioria das pessoas não consegue ler com eficácia um discurso.
E aí o discurso fica monótono, enfadonho, as pessoas não prestam tanto atenção quando você lê o seu discurso. Mas existem algumas técnicas para que esse discurso lido se torne mais eficaz, mais produtivo, mais atraente. Mas isto já é assunto para outro vídeo. Eu ainda vou falar sobre isso, como nós devemos apresentar com eficácia um discurso lido. E na fala de improviso com tópicos anotados, você pode utilizar vários mecanismos. Um guardanapo, por exemplo, já serve para você escrever alguns tópicos, algumas palavras para você seguir o raciocínio da sua fala. Uma cartolina, um pedaço de papel, para que você possa ter um roteiro para não se perder durante a sua fala. Ou então você pode utilizar um data show com PowerPoint com slides para você fazer a sua apresentação e você segue o seu raciocínio e ainda apresenta para a sua audiência, para a sua plateia, os tópicos que você está abordando. Mas aí vai uma dica para quem utiliza-se do data show e do PowerPoint. Muita gente utiliza o PowerPoint e fica de costas, fica virado de costas para a plateia, olhando para o PowerPoint, para os slides e lendo o conteúdo. Olha, o PowerPoint é para você se nortear durante a fala. E, claro, a sua audiência tem uma possibilidade maior, além de ouvir você, ela tem também a possibilidade de ver o que você está abordando. Mas não cometa o erro de ficar de costas e voltado somente para o PowerPoint, porque lembre-se, o seu foco sempre é a plateia, olho no olho. Aí você será mais eficaz. Porque se você ficar muito atento no PowerPoint, lendo o tempo todo o que está passando ali no slide, virando as costas para a sua audiência, vai dar a impressão de que você não domina o assunto. Prepare-se, esteja preparado e coloque no PowerPoint apenas o seu roteiro para você seguir. O ideal é que você tenha um computador na sua frente e possa visualizar o roteiro que está lá no PowerPoint aqui à sua frente e não atrás, dando as costas para a sua audiência. É claro, se tem algum fato que mereça uma atenção maior, como um número, por exemplo, alguma cifra, algum dado muito importante, aí sim você pode voltar-se para o PowerPoint e chamar a atenção da plateia em um determinado momento. Mas, de forma geral, a regra é sempre olhar para a audiência. E a outra forma de apresentar um discurso é você falar simplesmente sem PowerPoint, sem anotação, sem nada escrito. Você fala simplesmente de improviso. Você fala o que está no seu pensamento, no seu cérebro, na sua cabeça. Mas aí existe também um problema muito sério. Digamos que você está numa mesa de autoridades e começa a citar as pessoas que estão naquela mesa. E de repente, você esquece de alguém porque você não tem um roteiro, você não tem nada anotado. E aí o estrago está feito. Ou você teria algo importante a dizer, mas você ficou nervoso, se emocionou durante a fala e esqueceu aquele tópico tão importante que você queria dizer para a plateia, acabou esquecendo, porque você não tinha roteiro, você não tinha nada anotado. E depois você sai frustrado porque esqueceu de dizer algo importante. Então, das 3 fórmulas, eu diria que a mais conveniente é falar de improviso, mas tendo um roteiro, tendo tópicos anotados ou utilizar o PowerPoint, o data show, o slide, para você ter um roteiro, para que a sua fala tenha começo, meio e fim, e para que você não esqueça nada de importante do que você queria dizer para a sua plateia. E não esqueça de curtir a fanpage Oratória 10. Curta, compartilhe, marque os seus amigos para que esse nosso conhecimento possa alcançar mais pessoas e que a gente possa disseminar cada vez mais o conhecimento sobre oratória
e comunicação, item extremamente importante para o crescimento pessoal e profissional de qualquer ser humano. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Até a próxima oportunidade.